Em instantes, Canal Monte Show. Canal Monte Show. Inscreva-se agora e fique por dentro do que acontece no mundo do futebol. Fala galera, beleza com vocês? É com imensa satisfação em falar com você, torcedor alvirrubro. Mas antes de eu falar aqui o assunto, por favor, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação que a gente vai falar do Leão, não. Vamos falar do Náutico. Guilherme dos Anjos revela semana pesada e viagem tenebrosa. Depois de muita crise, depois de muitas derrotas, uma para o Guarani de 2-0 e a outra para a Ponte Preta de 1-0, o Náutico pode ter coragem e mudar os atletas. Dispensas, saídas e tudo mais, boatos, tudo isso rolou nessa semana. Igor Pereira dizendo que ia sair, desmentiu na hora lá. A saída do Marco Antônio, bate-boca de torcida com o Hélio dos Anjos, entendeu? Coragem de fazer o que ninguém fez. O Náutico tem que mostrar agora que ainda tem que propor jogo diante da Ponte Preta, disse o filho do treinador alvirrubro, o Guilherme dos Anjos. E revela que a semana é para coragem. Coragem de vencer a Ponte Preta e pontuar. Na minha concepção, eu já tenho falando aqui essa semana toda. A Ponte Preta não é mais concorrente do Náutico. Não é mais concorrente do Náutico. O concorrente do Náutico, torcedor alvirrubro, é o Guarani. Exatamente 6 pontos. O Náutico tem 3, o Guarani tem 6, a Ponte tem 9. Esse é o primeiro momento. Após finalizar o jogo diante da Ponte Preta, a preparação continuou para o quadrangular do acesso. Em meio a uma crise, confusão, torcida, dirigente, todo mundo tá meio decepcionado com o Náutico. O Timbu tem 26% de aproveitamento nessa competição do quadrangular do acesso, entendeu? Com a vitória da Ponte, a Ponte fez 9 pontos. Eu acho que a Ponte já tá mais ou menos tranquila. E em meio ao cenário, o Guilherme dos Anjos falou o seguinte: intensidade da semana, treinamentos visando o jogo para o dia 27, foi de forma surpreendente. Surpreendente que o Timbu tem 26,9% de acesso e com isso mostra uma capacidade bastante vulnerável de garantir o acesso. Antigamente o Náutico só dependia dele. Agora não, agora ele depende que o Brusque ganhe do Guarani e que a Ponte Preta não pontue diante do Náutico. Mostrando essa realidade, eu vejo que o Náutico hoje é contra o Guarani. Por que eu digo isso? Por que, Monte? Por que você diz isso, Monte? Porque tem que ter coragem de ganhar da Ponte, pontuar da Ponte, pontuar. Se o jogo fosse no mesmo horário, era muito melhor. Mas o Guarani já vai receber o resultado do Náutico. Já sabe como é que vai jogar. Uma falha da CBF. Jogos decisivos como esse é para ser no mesmo horário. Além das ausências de Matheus Silva por questões contratuais, Marco Antônio dispensado, o Náutico perdeu de última hora o atacante Vinícius e o zagueiro Carlinhos por lesão. Por outro lado, existe a possibilidade do retorno do Paulo Sérgio para jogar contra a Macaca lá em Campinas. O Náutico tem que ter a coragem do que fez na primeira fase. O Náutico sempre trabalhou de forma muito correta, de muito franca, uma das defesas mais bem preparadas. O João Maestro tem que botar a responsabilidade para ele. O Paulo Sérgio, que é uma pessoa muito bem fundamentada, tem que voltar a jogar. O Bruno Mezenga, que para mim apagou-se nessa fase, O Bruno Mezenga apagou-se nessa fase diante o quadrangular do acesso e mostra que o Náutico necessita de um reforço. Esse reforço é coragem. Coragem de ganhar, coragem de vencer, coragem de se organizar e coragem de mostrar que ainda tem chance. Hélio dos Anjos foi de uma crueldade que fizeram com ele no aeroporto, gigantesca.
gigantesca que eu não acho que deveria ser acontecido. Não acho que deveria ter acontecido. E isso mostra que o Náutico ainda não está morto, gente. Isso aí, exemplo, desse tipo de coisa, de agressão, de bater na galera, intimidar, isso só atrapalha a torcida do Alvirrubro. Isso só atrapalha. Atrapalha muito no quesito de Monte, não adianta você fazer isso, não adianta mesmo não, meu irmão. Não adianta não. O que adianta é o quê? É você analisar o momento, e o momento da análise é de ganhar. De ganhar um jogo, de ganhar uma vitória, de pensar de que, Monte, eu estou imaginando aqui que o Náutico vai conseguir desempenhar um futebol. Qual futebol? O futebol que conseguiu fazer na primeira fase. Que conseguiu fazer. É uma outra competição, Monte? É uma outra competição. Paulo Sérgio volta a ser relacionado depois de um mês, e isso mostra que o Náutico tem um vice-artilheiro que pode estourar em qualquer momento. Vice-artilheiro do Náutico em 2025, Paulo Sérgio retorna a ser relacionado e pode voltar contra a Ponte Preta. O ano passado, Paulo foi um dos maiores jogadores do Náutico, que o Náutico conseguiu segurar. Em meio dias difíceis, em protesto de torcida, o Leão, o Timbu, tem um retorno de Paulo Sérgio, que está à disposição do ataque. O centroavante passou 48 dias fora de atividades de um jogo, mesmo no banco de reservas, com a lesão na coxa. A última vez que Paulo Sérgio entrou, que esteve relacionado, foi na vitória do Náutico contra o Londrina de 2-0 no Estádio do Café. Primeira fase ainda da Série C. Analisando isso, naquela partida, Paulo Sérgio havia sentido uma dor muscular e foi preservado para não perder o atleta. Depois disso, acumulou novas contusões, mostrou que não tem capacidade de jogar e ficou afastado por 48 dias. E essa semana, Paulo foi liberado para fazer um jogo. E hoje, a gente analisa que o Náutico precisa se recuperar e a tendência do atacante ele vai entrar. Embora tenha ficado fora por muito tempo, Paulo Sérgio ainda garante que vai jogar muito bem e foi o vice-artilheiro do Náutico na temporada de 2025. O artilheiro é Patrick Alain e Marco Antônio. Os dois estão fora. Só o ano que vem, com 7 gols. O Paulo Sérgio na temporada, 6 gols marcados em 15 partidas. E o artilheiro, que é o Marco Antônio e o Patrick Alain, tem 7 gols cada. Hoje, o jogo do Náutico é decisão. Decisão de uma forma ímpar. Por que ímpar, Monte? Porque só tem hoje, meu irmão. Só tem hoje. Se não pontuar hoje, o Náutico está fora da Série B de 2026. Está fora. Tem 3 pontos. A Macaca lidera com 9. E aí, torcedor do Náutico, o que é que você diz? Acredita ainda? Eu, particularmente, acredito na pontuação de hoje. E tem que secar amanhã. Se ganhar hoje, fica mais tranquilo para amanhã. Porque o Guarani tem confronto direto com o Náutico e com isso vai ajudar bastante esse momento. Se você gostou do nosso vídeo, Alvirrubro, compartilha, dá o like, se inscreve, bota nos teus grupos de WhatsApp, manda pra galera, manda pra geral, manda se inscrever, que estamos perto de chegar 21.800. Valeu e até uma próxima. Tchau, tchau.